Muito bem, já temos a nossa visão geral da taxa, vimos isso na aula anterior. Vamos ter de novo essa visão só para que a gente possa desenvolver os detalhes do estudo da taxa. Vamos lá. Já sabemos que nós temos a taxa de polícia pelo exercício regular do poder de polícia e temos as taxas de serviço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição, portanto, pode ser utilização potencial. Muito bem. Agora vamos aos dispositivos do CTN. Nós precisamos passar e vamos passar por todos os artigos do CTN, da Constituição, de outras leis necessárias, porque não vamos deixar passar um detalhezinho sequer. Muito bem, vamos para o artigo 77 do CTN, e eu quero observar um detalhe que já falei, mas vou insistir. Por que é que nós estamos olhando no CTN fato gerador? Porque a Constituição não traz fato gerador de tributo. A Constituição traz os motivos pelos quais poderão ser instituídos estes tributos. Legal? Então vamos lá. Vamos para o artigo 77 do CTN, que na verdade é a redação dessa figura que você acabou de conhecer aqui, de relembrá-la. Então vamos lá. Artigo 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, aqui já tem um detalhe importante. A competência tributária para a taxa é comum. Por que é chamada comum? Porque todos os entes da federação têm competência para instituí-las. É lógico, dentro das suas respectivas atribuições. Quem pode tirar uma taxa para a emissão de um passaporte é a União, porque serviço é ela atribuída, não é? Atribuído, uma carteira de identidade é o Estado, enfim, não é? Uma coleta de lixo o município, cada um dentro das suas atribuições. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, o primeiro fato gerador, a taxa de polícia, como foi o exemplo da TIS, taxa de inspeção sanitária, taxa de obras em logradouros públicos, a taxa de alvará, ou a utilização efetiva ou potencial, bastante que seja colocada à disposição, já vimos, de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Então, utilização potencial, quando foi posto à disposição, e utilização efetiva, quando ele foi realmente utilizado o serviço. Observe, portanto, que não há necessidade de que seja utilização efetiva. Pode ser também a utilização potencial. Muito bem. Então, esse artigo 77 é exatamente aquela imagem que nós temos dos dois fatos geradores de taxa. Mas aqui tem um detalhe importante. A Constituição Federal traz, no parágrafo 2º do artigo 145, um detalhe importante sobre taxa. Antes de olharmos esse detalhe importante, eu preciso conceituar um detalhe simples. O que é base de cálculo de um tributo? O que é isso? Muito simples. A base de cálculo é o valor sobre o qual incide a alíquota do tributo para dar o valor do tributo. Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor do veículo automotor incide a alíquota, vai dar o valor do tributo. Qual é a base de cálculo do ICMS? O valor da mercadoria adquirida. Qual é a base de cálculo do ISS? O valor do serviço prestado. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? O valor da renda ou proventos. Não é? Qual é a base de cálculo do IPI? O valor do produto industrializado. Então, os impostos têm cada imposto tem uma base de cálculo diferenciada. Não é? Qual é a base de cálculo do IOF? O valor do empréstimo, o valor do câmbio. Enfim, base de cálculo do ITR, o valor da propriedade rural, o valor fundiário, enfim, cada imposto tem a sua base de cálculo. O que é que determina
o nosso parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição, no que diz respeito à taxa. Vamos lá? Parágrafo 2º. O inciso 2º do artigo 145 apenas repete, né, os motivos pelos quais poderão ser instituídas as taxas, muito semelhante ao fato gerador previsto no artigo 77, que nós acabamos de ver. Mas o parágrafo 2º determina que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Ora, o que é que significa isso? Eu não posso ter como uma base de cálculo de uma taxa, por exemplo, o valor de um serviço prestado, porque o valor do serviço prestado já é base de cálculo do ISS. Eu não posso ter como a base de cálculo de uma taxa o valor do veículo automotor, porque o valor do veículo automotor já é base de cálculo do IPVA. Eu não posso ter como base de cálculo de uma taxa o valor venal de uma propriedade urbana, porque o valor venal já é base de cálculo do IPTU. O valor fundiário de uma propriedade rural, porque já é base de cálculo do ITR. O valor do produto industrializado, porque já é base de cálculo do IPI. O valor da circulação da mercadoria, porque já é base de cálculo do ICMS. O valor da renda, porque já é base de cálculo do imposto de renda, e por aí afora. Então, as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. É uma determinação da Constituição Federal. Acontece que o CTN, que estabelece normas gerais, foi recepcionado como lei complementar, faz mais exigências ainda, lá no seu artigo 77, parágrafo único. Vamos conhecer esse dispositivo? Vamos lá. Artigo 77, parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. Mais exigências ainda previstas no artigo 77, parágrafo único do CTN. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: ora, mas a Constituição faz uma exigência e o CTN faz outra. Será que o CTN pode estabelecer essas exigências? Sem dúvida nenhuma. A própria Constituição, nós vamos estudar, no artigo 146, inciso 3º, determina que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, principalmente sobre o fato gerador. Então, é uma das funções do Código Tributário, de tal modo que, preste atenção, combinando os dois dispositivos, o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 77, parágrafo único do CTN, combinando esses dois dispositivos, a qual conclusão nós chegamos? As taxas não podem ter fato gerador próprio de impostos, base de cálculo própria de impostos e não podem ser calculadas em função do capital das empresas. Ou seja, a empresa que tem um capital social maior paga mais, a que tem menor paga menos. Então, repetindo, essa combinação dos dois dispositivos, 145, parágrafo 2º da Constituição e 77, parágrafo único do CTN, nos leva a essa conclusão. Essas proibições com relação à taxa não pode ter fato gerador próprio de imposto, base de cálculo próprio de imposto e não podem ser calculadas em função do capital das empresas. Legal? Muito bem. Mas nós precisamos olhar alguns outros detalhes ainda com relação à taxa. Vamos lá? Súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa
de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Ora, o que quer dizer essa súmula número 29 do Supremo Tribunal Federal? Vamos pegar um exemplo, no caso do IPTU. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Essa é a base de cálculo do IPTU, valor venal do imóvel. Mas como que eu chego a este valor venal do imóvel? Ora, existem vários fatores que, conjugados, me levam a essa determinação do valor venal. Certo? Então vamos lá. Valor venal do imóvel. O valor venal, eu tenho que levar em consideração a área do imóvel, tenho que levar em consideração a área do imóvel, eu tenho que levar em consideração a testada do imóvel. O que é a testada? A testada é a metragem da frente do imóvel. Porque uma coisa é você ter um imóvel de 400 metros quadrados, 10 metros de frente por 40 de fundo. Outra é você ter 20 de frente por 20 de fundo. É muito mais valorizado, porque tem a frente maior. Então, isso tem que ser considerado. Eu tenho que considerar o valor do metro quadrado naquela região. Lógico. Eu tenho que considerar outros aspectos, como rede de iluminação pública, rede de esgoto e por aí afora. Vários aspectos. Muito bem, para que eu chegue ao valor venal. O que a súmula vinculante número 29 determina? Não há nenhum problema em que uma taxa tenha como base de cálculo, por exemplo, a área do imóvel. Nenhum problema. Embora seja um dos componentes da base de cálculo, é o valor venal. Mas não está, nessa hipótese, havendo integral identidade com a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal. Nada impede, por exemplo, que uma taxa tenha como base de cálculo a testada do imóvel ou o valor do metro quadrado do imóvel. Nenhum impedimento, absolutamente nenhum impedimento. Por quê? Porque não está havendo uma total identidade com a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal. Então, essa posição da súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal é importantíssima no aspecto tributário. De acordo com o tribunal, portanto, o nosso STF, não há nenhum impedimento que as taxas tenham como base de cálculo um dos aspectos que compõem a base de cálculo de determinado imposto, desde que não haja, ele deixa muito clara o verbete da súmula vinculante, número 29, desde que não haja integral identidade daquela base de cálculo com a base de cálculo do imposto com a base de cálculo da taxa. Muito bem, então este é um aspecto fundamental, a proibição de que haja uma integral identidade da base de cálculo da taxa no que diz respeito à base de cálculo de impostos já existentes. Esta é uma situação, uma das raras situações em que é proibida a bitributação no Brasil. Ah, mas bitributação é proibida. Não é não, não é não. Sai o produto da indústria, nós vamos estudar isso, é fato tirador de dois impostos, do ICMS e do IPI.
porque o fato gerador do IPI não é a industrialização, é a saída do produto, é o rigorosa e constitucionalmente o mesmo fato gerador. É um dos raríssimos momentos em que a Constituição cita fato gerador, o mesmo fato gerador do IPI e do ICMS. Então, neste caso, é proibida a bitributação. As taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto, mas com esse detalhe da súmula vinculante número 29. Então, paramos aqui com relação à taxa e na próxima aula vamos ver mais detalhes ainda sobre essa importante espécie tributária. Até lá.